Sermão para o 13º domingo depois de Pentecostes, sobre a gratidão. Meus caros irmãos, o evangelho deste domingo nos apresenta a cura dos 10 leprosos. Todos foram curados por nosso Senhor. Todos ficaram satisfeitos e alegres. Todos sentiram a necessidade de voltar para suas casas e comunicar a alegria da cura aos seus parentes e amigos. É um sentimento natural, mas havia um sentimento ainda mais elevado que deveria ter dominado o coração daqueles homens, o sentimento de gratidão para com o seu benfeitor. E é justamente aí que aparece a censura de nosso Senhor. Dos 10 leprosos curados, apenas um voltou para agradecer o benefício recebido. E Jesus pergunta: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Meus irmãos, esta pergunta do Divino Mestre é também dirigida a nós hoje. Quantos benefícios recebemos de Deus e quantas vezes nos esquecemos de agradecer? A gratidão é uma virtude que nasce da humildade. Por isso é tão querida por nosso Senhor. E para compreender melhor esta virtude, consideremos dois aspectos. Primeiro, a gratidão como lei natural. E segundo, a gratidão como lei sobrenatural. Como lei natural. A própria lei natural obriga o homem a amar os seus semelhantes, ainda que estes sejam ingratos para com ele. Mas nós devemos amar de modo particular aqueles que nos prestam serviços, porque eles se mostram nossos amigos e nossos benfeitores. É uma regra simples da vida. Amor com amor se paga. Benefício se paga com gratidão. Todo benefício recebido exige uma retribuição. Aquele que não paga as suas dívidas é injusto, mas aquele que não paga uma dívida de gratidão é mais injusto ainda. É interessante observar que até os animais sabem manifestar gratidão àqueles que lhes dão alimento. E, muitas vezes, somente o homem é capaz de receber um benefício e retribuí-lo com ingratidão. A ingratidão é um dos vícios mais detestáveis. E por quê? Porque ela é filha do orgulho. O orgulhoso não quer reconhecer que recebeu. Ele se envergonha de ter recebido um benefício. Procura ocultá-lo. E muitas vezes chega até a irritar-se contra aquele que lhe recorda o benefício recebido. Meus irmãos, por que atravessamos hoje uma época de decadência moral e social? Porque a gratidão vai diminuindo cada vez mais entre os homens. A sociedade está fundada sobre a permuta de serviços. Deus quis unir-nos pelos vínculos da caridade e por isso quis que todos necessitássemos uns dos outros. Os superiores precisam dos serviços dos inferiores. Os inferiores precisam da assistência e do auxílio dos superiores. Os iguais precisam dos socorros de seus semelhantes. Percorramos todas as condições, todas as classes sociais, todas as idades, desde a infância até a velhice. E veremos que neste mundo nada pode subsistir sem contínuas e mútuas trocas de serviços. Mas essas permutas, tão necessárias, são alimentadas pela gratidão. É a gratidão que torna doces e amáveis os serviços que prestamos uns aos outros. A ingratidão, pelo contrário, torna tudo pesado, duro e às vezes até hostil. A gratidão atrai a mão benfazeja de que precisamos. A ingratidão a repele. A gratidão chama o socorro. A ingratidão nos lança no desamparo.
A gratidão estreita os laços da amizade. A ingratidão os afrouxa e rompe. E isso vale também para as famílias. Mas dentro de nossas casas deve reinar ainda mais a gratidão, para que não reine a discórdia. Quais são as famílias mais felizes? São aquelas cujos membros procuram prestar serviços uns aos outros e sabem agradecer os benefícios recebidos. Porque aquele que recebe um agradecimento sente-se estimulado a fazer novamente o bem. Assim, a gratidão provoca novos benefícios. Veremos agora o segundo ponto, a gratidão como lei sobrenatural. Meus caros irmãos, se a gratidão é uma lei natural, ela o é com muito maior rigor na ordem sobrenatural. Os homens dependem mais ou menos uns dos outros, mas todos nós dependemos inteiramente de Deus. De Deus, tudo recebemos. A nossa própria existência é um dom de Deus. A nossa conservação é uma criação contínua. A cada instante, Deus nos conserva na existência. E por isso, a nossa vida inteira deveria ser uma ação de graças contínua. Tudo o que possuímos vem de Deus, os bens do corpo e os bens da alma, os benefícios naturais e os benefícios sobrenaturais. E na ordem sobrenatural, os benefícios de Deus são ainda mais numerosos e incomparavelmente maiores. Consideremos por um instante aquilo que Deus fez por nós. Um Deus encarnado no seio da Virgem Imaculada. Um Deus nascido em um presépio. Um Deus vivendo no trabalho e na pobreza. Um Deus açoitado barbaramente, coroado de espinhos, pregado na cruz entre dois criminosos, expirando no meio dos mais atrozes suplícios. E depois de tudo isso, um Deus que permanece conosco no tabernáculo. Ali está oculto, ali permanece desamparado, por assim dizer, aos olhos dos homens. E quantas vezes é ofendido pelos sacrilégios e pelas profanações, e apesar de tudo, continua amando. Continua amando apesar das quedas, das ingratidões e das revoltas da humanidade. Meus irmãos, dizei-me, tantos benefícios não deveriam despertar em nós um imenso desejo de agradecer? Tanta liberalidade, tanto amor. Como poderemos contemplar tudo isso e permanecer indiferentes? A Igreja exprime admiravelmente os sentimentos que devem possuir o nosso coração quando, no prefácio da missa, nos recorda que devemos dar graças a Deus sempre e em toda parte. Sempre e em toda parte. E há uma razão profunda para isso. Assim como não existe em nossa existência um único momento que não seja um benefício de Deus, também não deveria existir um único instante em que não manifestássemos a nossa gratidão. Por isso nasceu na igreja aquela bela e antiga invocação que os cristãos repetiam constantemente: Deo gracias, graças a Deus. Este deveria ser o grito contínuo que se elevasse dos corações dos cristãos. Graças a Deus pelos benefícios que recebemos. Graças a Deus por aquilo que compreendemos. E graças a Deus também por aquilo que não compreendemos. Por tudo isto, porque tudo isto está nas mãos da providência divina. O cristão deve reconhecer a mão de Deus em todos os acontecimentos. E, ao agradecer os benefícios recebidos, dispõe-se também a receber novos benefícios que Deus lhe reserva. Meus caros irmãos, aproveitemos então o ensinamento
que nosso Senhor nos dá na cura dos 10 leprosos. Acostumemo-nos a reconhecer em tudo a mão benfazeja do Criador. Agradeçamos a Deus a sua bondade para conosco e pela nossa gratidão procuremos provocar novos benefícios. Que nunca Jesus Cristo possa dizer de nós aquilo que disse daqueles leprosos: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Que ele nunca precise perguntar: não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus? Meus irmãos, aprendamos a agradecer. Agradecer pela oração da manhã, quando começamos o dia. A agradecer pela noite, quando o dia termina. Agradecer antes e depois das refeições. Agradecer nas alegrias e também nas tentações. Agradecer nas consolações e também nas provações, porque o verdadeiro cristão procura ver a mão de Deus em tudo, ver o dedo de Deus em tudo. Eis a grande sabedoria, dar-lhe graças por todos os acontecimentos. Eis a santidade. É por isso que São Paulo recomenda: fazei tudo em nome do Senhor, dando-lhe graças por tudo. Meus irmãos, não sejamos como os 9 leprosos que receberam o benefício e esqueceram o benfeitor. Sejamos como aquele único que voltou. Voltemos sempre para Deus. Voltemos para agradecer. Voltemos para reconhecer a sua bondade. Voltemos para dar-lhe glória. E que no fim de nossa vida, depois de tantos benefícios recebidos, nosso Senhor nos encontre com o coração cheio de gratidão. Não encontre em nós a ingratidão daqueles 9, mas a humildade daquele único que voltou para prostrar-se aos seus divinos pés. E então também a nós poderá dizer: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém.